Olá, crianças! Hoje nossa aula é de geografia e nós vamos falar sobre o solo e problemas de solução. Eu vou ler aqui um pouquinho e depois eu vou explicando cada passo para vocês, tá certo? Então, solo, problemas e soluções. Vocês vão acompanhando aí na página 93 do livro de geografia. Então, ao andar pelos arredores da escola, certamente você viu muitas construções, pessoas caminhando, carros ou até mesmo alguma vegetação. Então, se nós estivéssemos na escola, a gente ia fazer essa caminhada ali ao lado da escola, no quarteirão, para a gente ter essa ideia concreta mesmo de como é os arredores da nossa escola. Ao a gente passear pelos arredores, a gente vai ver o quê? Vai ver construções, que são casas, a gente vai ver árvores, que é a mesma coisa de vegetação, pessoas. Então, tudo isso é o quê? É exposto aqui no solo, onde a gente pisa. O solo é esse lugar, essa camada aqui onde a gente pisa. Aqui que a gente constrói o quê? Nossas casas, não é? A nossa escola também é construída aqui no solo, onde a gente tem nossa plantação, onde tem os vegetais, não é isso? Então, o solo é essa camada aqui onde a gente pisa, certo? Então, tudo isso está acima do solo, que é a camada superficial do planeta onde vivemos. Então, o que é solo? Essa camada superficial do planeta aqui onde a gente pisa. É do solo que vem o alimento que consumimos, os minerais utilizados nas construções. No solo também vivem inúmeras espécies de animais e é onde a maioria das plantas cresce e se reproduz. Então, é aqui em cima do solo onde a gente pisa, que a gente constrói nossas casas, a gente tem a vegetação e onde também existem muitas espécies de animais, não é? Então, eles sobrevivem também aqui sobre o solo. Este recurso natural, tão importante, tem sido usado de forma inadequada. Então, o solo é um recurso natural que está sendo utilizado de forma inadequada. O que é forma inadequada? De forma incorreta. Por quê? Por nós, seres humanos. Por quê? Porque às vezes a gente está poluindo o nosso solo. A gente precisa tanto dele para a gente tirar nossos alimentos, para a gente fazer nossas moradias, para a gente caminhar, para a gente passear, para plantar, mas muitas vezes o homem está o quê? Utilizando o solo de forma inadequada. Inadequada é incorretamente, não está usando correto, não é verdade? Então, conheça algumas situações que comprometem a qualidade do solo. Então, nós vamos conhecer algumas situações que vai prejudicar a qualidade do nosso solo, que a gente não pode fazer, tá certo? Nas cidades, a grande quantidade de construções e calçadas, o asfalto e o cimento impermeabilizam o solo e impedem que ele absorva a água da chuva. O que é isso? Nas cidades, às vezes, você já observou que tem as cidades, as ruas são cobertas de asfalto, que é aquele produto preto que colocam nas ruas, ou então outras já são colocadas assim, na casa da gente mesmo, um exemplo. Na casa da gente, às vezes você, na sua calçada, à frente da sua casa, é colocado cimento. Cimento é aquela massa bem forte que bota, que fica impermeabilizando, quer dizer, impedindo da água penetrar. Então, essas camadas de asfalto, de cimento, impedem impermeabilizar e impedir da água filtrar, da água entrar no solo. Então, essas camadas de cimento ou de asfalto impedem da água entrar no solo, porque se não tivesse esse cimento, quando chovesse, a água entrava naturalmente lá no solo, aí não ficava alagado, tá certo? Por quê? Porque esse asfalto e esse cimento impedem da água penetrar no solo, entenderam? Então, o que é impermeabilizar? É impedir a passagem da água. O cimento impede da água entrar na areia, lá no solo. É possível melhorar as condições do solo plantando gramados nas residências e usando calçamento nas ruas, que não impeça a absorção da água. Então, o que seria viável fazer, o que seria certo fazer, era ao invés, por exemplo, de
botar o cimento no nosso quintal, a gente utilizava um gramado, ia plantar gramas, porque quando chovesse aquela água ia penetrar naturalmente no solo. E também se colocasse calçamento nas ruas. Calçamento são aquelas pedrinhas quadradas que a gente chama de paralelepípedo, que é uma afastadinha da outra, e quando chove a água penetra facilmente e a água fica entrando no solo com facilidade. Aí outra situação, as ocupações irregulares em áreas de encosta de morro comprometem a preservação do solo. A vegetação é retirada e o solo fica exposto à ação da chuva, que encharca a terra, provocando deslizamento por causa da inclinação do terreno. Então, o que é isso? Nas grandes cidades existe o quê? As ocupações irregulares, porque existe um número muito grande de habitantes, quer dizer, um número muito grande de pessoas nas cidades grandes, e eles não têm condição de ter uma casa, um abrigo, um lugar bom para que eles possam morar. Aí o que eles fazem? Eles vão morar em cima daqueles morros. Aí lá eles vão construir as casas deles. Lá é inclinado, lá não é retinho como aqui no solo a gente pisa. Então eles fazem as casas deles em cima do morro. Para que eles façam essa casa em cima do morro, eles vão ter que tirar a vegetação. O que é isso? Eles vão ter que tirar as árvores para poder fazer. Então eles vão fazer aquela casa em cima daquele morro, inclinado lá em cima. Quando chove, acontece deslizamento, como às vezes a gente vê na televisão. Passa, de vez em quando a televisão, quando chove, passa no Rio de Janeiro, São Paulo, aqueles morros, as casas que descem, por quê? Por ação da chuva, que eles fizeram casa num lugar inadequado e teve esse deslizamento. Às vezes acontece muito tragédia nesse deslizamento, certo? Então, por que que acontece? Porque a vegetação é retirada e o solo fica encharcado e aí as casinhas descem, tá certo? Então, a manutenção de áreas verdes nas encostas favorece a proteção do solo, por diminuir os riscos. Então, se deixasse a vegetação, as plantas, elas vão impedir com que tivesse esse deslizamento, porque elas iam proteger. Imagina aqui, olha, as árvores protegem o solo. Por quê? Porque vamos dizer que aqui é uma árvore, aqui é a copa, aqui é as folhas das árvores. Quando a chuva vem, a chuva bate aqui nas árvores, nas folhas da árvore, e impede que aquele impacto da chuva chegue muito forte aqui no chão. Que às vezes, quando acontece isso, porque não tem árvore e a chuva bate forte e já faz aquele buraco, aquela cratera, que é o mesmo que a gente chama de erosão. Erosão é aqueles buracos causados pela ação do vento, da chuva, que acontece. Às vezes você vai viajando, você encontra lugares onde tem aquele buraco bem grande, aquele buraco dá-se o nome de erosão e é causado também por o impacto da chuva, do vento, certo? Por quê? Porque não tem árvores para impedir o impacto da chuva. As folhas, que é a copa das árvores, que forma aquela copa, eles, quando chove, a água vem, bate nas folhas, e aí quando ela vai cair lá no chão, ela já cai com menos força. Então aquele impacto, a folha já vai amortecendo aquela força da árvore para chegar lá no chão e não ficar cavando esses buracos, tá certo? Porque esses buracos é o mesmo que erosão, tá bom? Então, o excesso de lixo descartado pela população também afeta a qualidade do solo. Então, por isso que a gente tem que ter a consciência de colocar o lixo no lugar certo, de não ficar jogando lixo nos rios, na rua, não é? Eu sei que a gente já tem essa consciência, mas tem pessoas que não têm. Então, o excesso de lixo descartado pela população também afeta a qualidade do solo. Se for depositado de forma incorreta, o lixo contamina o solo e as águas. Então, você vai depositar o lixo em qualquer lugar, que vai contaminar o solo, vai contaminar a água, isso aí vai ser prejudicial para a gente mesmo, não é verdade? Então, a coleta seletiva e os processos de destinação adequada do lixo contribuem para reduzir. Então, o certo seria a coleta seletiva, que é você selecionar o lixo
no lugar adequado. Por exemplo, plástico no lugar do plástico, o vidro, o alumínio, o lixo orgânico, tudo, cada um no seu lugar adequado. Lixo orgânico é aquele resto de alimento, tá certo? A derrubada de árvores para a abertura de ruas e novas construções no espaço urbano para aumentar a área de plantio e criação de animais no espaço rural deixa o solo desprotegido. Então, às vezes, o ser humano também derruba as árvores, quer dizer, acaba com aquela vegetação e com isso ela prejudica o solo, causando erosão, como eu falei para vocês, que é aqueles buracos. Para que eles fazem isso aí? Eles fazem essas derrubadas para quê? Para fazer uma área bem grande, para quê? Para plantar ou para criação de animais. Então, tudo isso são ações que afetam também o solo. Com essa atitude do homem de desmatar, ele também está o quê? Atingindo o nosso solo, tá certo? O solo fica desprotegido e sujeito a um processo intenso de erosão, que como eu falei para vocês, não tem as árvores, o solo fica desprotegido e aí vai acontecer erosão. Que erosão? Aqueles buracos, né? Então, manter as áreas florestais preserva o solo. Então, manter as árvores preserva o solo. A atividade extrativa mineral destrói a vegetação e deixa o solo desprotegido. A exploração de alguns tipos de minerais forma grandes crateras no solo. Então, quando vai extrair alguns minerais, como a gente falou nas aulas passadas, extrair o petróleo, vai ter que fazer aquelas perfurações. Então, ali também é outra forma de quê? De degradar o solo, de destruir o solo. Então, com essas extrações dos minérios que tem lá no solo, embaixo, lá no subsolo, desta forma o homem também prejudica o solo, tá certo? O que ele tem que fazer? Tem que fazer um estudo para saber se onde ele vai perfurar não vai prejudicar o solo, tá bom? Então tem que fazer um estudo antes para poder fazer essa perfuração para não prejudicar. O uso de agrotóxicos para combater pragas que atacam as plantações alteram o equilíbrio do solo. O que é agrotóxico? Agrotóxico é uma espécie de veneno que é colocado nas plantações para matar as pragas. O que são pragas? São alguns insetos que atingem as plantações. São as lagartas, são os gafanhotos, que eles vão comer tanto as frutas como as folhas. Então, o que o homem faz? Ele pega e compra esse produto químico, que chama-se agrotóxico, que é um veneno, e vai pulverizar, quer dizer, ele vai jogar na plantação. Ao jogar esse veneno, esse agrotóxico na planta, ele vai poluir o solo quando esse veneno bater nas plantas, ele vai contaminar o solo, ele vai contaminar as frutas, ele vai contaminar ele mesmo que está pulverizando, que está jogando, e quando chover, aquele agrotóxico vai escorrer para os rios, vai contaminar todo mundo. Então, o uso de agrotóxicos não é adequado para as plantações. Por quê? Porque vai prejudicar todo mundo. Quando a gente utilizar uma dessas frutas que foram pulverizadas com agrotóxicos, a gente vai ficar doente. O pulverizador, a pessoa que estava pulverizando, o agricultor também vai inalar, quer dizer, vai respirar aquele veneno. Então, de qualquer forma, todos nós vamos sair prejudicados com o uso do agrotóxico, tá certo? Vamos ver aqui. Por isso que hoje estão utilizando muito a agricultura orgânica. O que é a agricultura orgânica? É aquela onde o agricultor não usa esse tipo de veneno, de agrotóxico. Ele utiliza outras formas de não utilizar o veneno, porque isso aí prejudica todo mundo, tá certo? Vamos ver agora os incêndios florestais ou as queimadas intencionais feitas com o objetivo de limpar os terrenos. Então, muitos agricultores ainda utilizam a forma de fazer queimadas para limpar o terreno, que é uma forma incorreta. Por quê? Porque ao queimar, ele vai queimar os nutrientes que a terra possui. Então, aquela terra vai ficar
imprópria para o plantio. Por exemplo, ele queimou ali as árvores e vai limpar e plantar. Quando ele queima, aquele espaço onde ele queimou, aquela terra, vai ficar imprópria, não vai ter uma plantação com as verduras, as frutas que ele vai plantar, não vai dar de boa qualidade. Por quê? Porque o solo que ele queimou está pobre de nutrientes, porque a queimada faz isso, tá certo? Então essas queimadas com o objetivo de limpar o terreno só faz prejudicar, tá certo? E poluir o ar, tornando o solo pobre. Por isso que a gente tem que evitar queimadas. A gente ultimamente tem visto muito mesmo na televisão, passando lugares onde as pessoas fazem queimadas. Eles fazem aquela queimada e o fogo, ele pega de repente, ele toma conta, toma uma proporção que você fica sem saber como você apagar esse fogo. Por isso que são chamados os corpos de bombeiros, para ajudar. Porque você, às vezes, vai queimar um pouquinho aqui, você pensa, não, isso aqui eu controlo. E não controla, fica descontrolado. O fogo descontrolado forma aquela queimada que, além de poluir o ambiente, poluir o ar, prejudica o solo, porque deixa o solo pobre. Então, o que é certo, qual a coisa correta? É não fazer queimadas. Não podemos fazer queimada, porque assim a gente prejudica o solo, prejudica nós mesmos, tá certo? Então, aqui na página 95 do livro de vocês, tem falando aqui sobre o lixo. Então, eu quero que vocês leiam esse textinho e que vocês observem que ao a gente tomar um refrigerante, tomar um Nescau, você tem que fazer de tudo para você evitar o acúmulo de lixo. Por quê? Porque a gente tem que ter consciência, porque todo lixo que a gente produz, ele vai ficar de qualquer forma aqui no nosso planeta, porque a gente produziu aqui e aqui ele vai ficar. O certo seria você colocar no lugar adequado, ter aquela coleta seletiva e você colocar no lugar o plástico, papel, onde fosse papel, para quê? Para que depois ele fosse reciclado, fosse reaproveitado. Então, eu peço que vocês leiam esse texto da página 95, tá bom? Na página 96 tem assim: indique nas fotografias abaixo algumas formas de cuidados com o solo. Então, você vai ver como é que vai fazer para cuidar do solo e explicar como elas contribuem para a conservação do ambiente. Na figura A tem assim, tem a figura A onde você vai colocar assim: preservação da vegetação, quer dizer, preservar as plantas, preservação da vegetação. Ajuda a preservar o solo de desgastes e da ação da água e do solo. A resposta será essa. Letra B, você vai colocar coleta seletiva. Separação. A coleta é o destino correto dos resíduos e materiais recicláveis. A letra C, cuidado com a cobertura do solo. Os jardins e as áreas verdes ajudam a manter o solo vivo e em bom estado. A letra D, agricultura sustentável. Ajuda a realizar a produção agrícola em harmonia com o ambiente, em harmonia com o ambiente natural, sem utilizar agrotóxicos. Então, aqui você vai responder na página 96 dessa forma. Na página 97, observe a charge a seguir e responda as questões. Letra A, o que a imagem retrata? Porque você está vendo essa imagem. O uso de agrotóxicos, que é o veneno que o agricultor está utilizando, né? Letra B, quais são as consequências do uso desse produto para o ambiente? A resposta: altera o equilíbrio ambiental, contamina a água e os animais. Letra C, que equipamentos de proteção o agricultor está usando e por que ele deve usá-los? Ele está usando uma roupa especial, máscara e luvas. A proteção é importante
porque os agrotóxicos podem penetrar no corpo através da pele, respiração ou boca e causar intoxicações. Quarta, em que tipos de terreno ocorrem deslizamentos de terra? Nos terrenos íngremes. O que é terreno íngreme? São aqueles terrenos inclinados, como em postos de morro, de onde foi retirada a vegetação. Qual a relação da chuva com os deslizamentos da terra? Nos terrenos íngremes, ou seja, nos terrenos inclinados e sem vegetação, sem plantas, o solo fica exposto, encharca-se com a água da chuva e desliza. Essa é a resposta. Então, bons estudos, estuda bastante, preste atenção e façam as atividades corretas, tá bom? Pois eu chego.